A questão é, quantas pessoas adultas tem numa igreja que Deus pode capacitar, que Paulo incentiva a gente a buscar os dons espirituais com diligência, com zelo? Puxa, por que uma criança que está ainda desenvolvendo o seu pensamento, a sua estrutura mental, vai ser um arauto do evangelho? Cara, você não tem um exemplo bíblico disso. Você tem algumas crianças extraordinárias na Bíblia, mas são questões pontuais ali na história da salvação. Se a gente pensar em João Batista no ventre de Isabel, por exemplo, mas são questões tão pontuais na história da salvação que você não pode colocar isso como norma, como regra. Mesmo em Atos, você não vê nenhuma criança extraordinária, digamos assim, usada como um exemplo ali de pregador, de um mini apóstolo, alguma coisa assim, né? A Bíblia o tempo todo, quando vai pensar em funções que edificam a igreja, muito se preocupa com a ideia de alguém ser neófito, novo na fé. E o novo aí é justamente a ideia de uma pessoa sem experiência, sem maturidade. Ensinar, falar a palavra, proclamar a palavra exige muita maturidade. Você está lidando com um conteúdo muito sério. Você não pode exigir isso de uma criança. Isso é cruel com a criança. E então, para mim, não faz nenhum sentido. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, hoje número 541. Eu sou Rodrigo Bibo e sou contra meninos pregarem como homens. Ao mesmo tempo, lamento por homens pregarem como meninos. Foi boa? Saiu direito? Foi boa. Foi bom. Saiu direito. Demorou, me enrolei no começo, que eu não sei se a Jenny vai colocar no final, mas eu me enrolei, mas saiu agora. Eu sou Gutierrez Siqueira. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Olha aí, caraca. E agora que namora, não discorre mais nada. Olha só, cara. Você viu só? E eu sou o Vitor Fontana e eu defendo que todas as crianças sejam protegidas. Olha aí, muito bom. E eu sou Alcino Júnior e lugar de criança não é onde ela quiser. Muito bom. Olha aí, gente, estamos aqui com o Alcino, Vitor Fontana e Gutierrez Siqueira para falarmos sobre um tema que já é antigo, mas ganhou aí novamente conotações no cenário evangélico brasileiro e também na mídia brasileira, né? Então vamos discutir aí os pregadores mirins. E aí, que fenômeno é esse? E será que é um fenômeno saudável para a igreja? A gente vai tentar dar as nossas opiniões aqui. E é isso. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, o BT Day do dia 9 de março, que vai acontecer em São Paulo, já estão com seus ingressos esgotados, por isso que vocês não conseguiram comprar aí nessa semana que passou. E o lugar é pequeno, é aconchegante, é bacana, então a gente não quer também ficar socando de gente lá, por isso que já acabaram os ingressos, então é 150 pessoas que teremos lá. Talvez a gente abra, porque sempre tem uma galera que meio que desiste e tal, então fique ligado nas redes sociais do Bibotalk, principalmente o Instagram, tá bom? Principalmente o Instagram, ou o nosso grupo de transmissão no Telegram, porque se abrir vagas, é lá que a gente vai ofertar. Claro que primeiro a gente oferta para os mantenedores do nosso ministério, a galera que nos apoia financeiramente, então quando abrir vaga eu vou oferecer primeiro para eles e se sobrar, a partir do que eu ofereci para eles, eu vou oferecer para o público em geral. Aliás, deixa eu te convidar, seja um mantenedor do Bibotalk, né? Você pode nos ajudar a partir de R$25 mensais e você ajuda a manter esse ministério que tem produzido aí, hein? Nos últimos 2 anos, nós produzimos 2 podcasts semanais, com boa teologia, qualidade, compromisso com a igreja, com as escrituras. Então você pode ser o nosso mantenedor a partir de R$25 mensais. Aliás, tem semana que a gente lança 3 podcasts, né? É muito legal, porque a gente tem o BTcast e o BT Papo. Toda semana tem o BTcast e o BT Papo. Só que tem semanas que tem o BTcast da Mundo Cristão e tem semanas que tem
o BTcast da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, cara, é muito podcast, é muito legal. Então tem muita coisa boa rolando aqui no Bibotalk que você pode fazer parte disso, sendo o nosso mantenedor, sendo a nossa mantenedora. E quero lembrar vocês também, hein, pessoal? Vai comprar alguma coisa na Amazon? Compra pelo nosso link. Vai comprar alguma coisa na Amazon? Compra pelo nosso link, bibotalk.com/Amazon. Qualquer coisa que você comprar lá, acessando pelo nosso link, isso abençoa demais o nosso ministério, tá bom? Bibo, eu já tenho umas coisas no carrinho aqui, posso entrar pelo teu link e fechar a compra? Não vai adiantar. Você tinha que ter montado o carrinho a partir do nosso link, tá bom? Então, acesse aí bibotalk.com/Amazon ou clique no banner que está no link da nossa bio ou no banner que está no nosso site bibotalk.com. Ou apenas digite bibotalk.com/Amazon e você já entra no site da Amazon por meio do nosso link. Isso tem abençoado demais o nosso ministério. Tá bom? Galera, sobre o BTD, voltando aqui ao assunto do BTD, nós vamos ter mais um BTD em São Paulo em maio. Em breve nós vamos abrir as inscrições para esse BTD em São Paulo no dia 18 de maio, tá bom? Então no dia 18 de maio nós temos mais um BTD em São Paulo e esse também vai estar muito legal, porque vai ser sábado de manhã e sábado à tarde. O tema vai ser Paulo para hoje. Então a gente vai ter Gutierrez, Paulo On, Vitor Fontana, Cíntia Muniz e Cacau Marques falando sobre a teologia do apóstolo Paulo aplicada para hoje. Vai ser incrível, hein? Dia 18 de maio, em São Paulo, vai ser numa igreja batista, eu esqueci o nome agora, é no bairro São Mateus, se não me falha a memória. Gente, é que eu tô com tanto evento, tanta coisa, que eu não decorei tudo ainda. Mas em breve vai abrir a inscrição, você vai ter todos os detalhes aí. Então, te prepara para estar com a gente aí no dia 18 de maio. E no dia 25 de maio, BTD no Rio de Janeiro, lá na Igreja Batista, meu Deus, a Igreja do Kenner, esqueci o nome, gente. Lá no Realengo, a Igreja Batista do Kenner Terra. Eu esqueci o nome da igreja também. Betânia, lá na Betânia do Rio de Janeiro, Igreja Batista Betânia, a gente vai ter um BTD lá, com um tema sobre o fim do mundo, tá? Então vai estar eu, Kenner Terra e o grande prodígio Léo Cruz falando sobre Apocalipse e hoje. Então assim, vai ser sensacional, dia 25 de maio no Rio de Janeiro. E no dia 26 de outubro, nós vamos ter outro BTD no Rio de Janeiro, mas aí depois eu passo mais informações. E é claro, se você é da Europa, dia 13 de julho, a gente vai estar em Londres, com um BTD lá em Londres, e vai ser, né, incrível também esse dia lá em Londres, dia 13 de julho. Eu, Alex, Melhoranza, Vitor Fontana, Cacau Marques e André Heinke estaremos lá em Londres no dia 13 de julho e vai ser incrível. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Torne-se um mantenedor, compre na Amazon pelo nosso link e venha ajudar esse ministério a alcançar os confins da web. Vamos lá, galera, esse tema dos pregadores mirins, aqui, quem conhece o movimento pentecostal, já está familiarizado com essa ideia de pregadores mirins. E é um tema que ficou conhecido para boa parte da igreja evangélica recentemente, eu imagino, né, por conta do caso da Luísa Vitória, como é que é o nome dela, gente? Eu não lembro. Vitória Souza. Vitória Souza. Por que eu falei Luísa? Não faço nem ideia, porque a Luísa tá no Canadá. Não tem nada a ver, né? Que a gente tava falando da Luísa Brunet por causa do Thiago Brunet. Nossa, olha a volta, caramba. E tem a Luísa Sonza também, que fez a música pro Chico e agora não deu mais certo. Mas aí é meio Sonza. Enfim. Aí o que acontece? A Vitória Souza virou tema aí, notícia, né? Foi uma parada que virou notícia em jornais não evangélicos e tal, por conta de algo que aconteceu aí, um rolê do ministério dela. Que levantou várias questões sobre cachês, ofertas, altos cachês e por aí vai, ofertas e tal, mas também trouxe à tona essa ideia de crianças, né? Adolescentes, pré-adolescentes, crianças ocupando o púlpito e sendo aí pessoas que ganham destaque, renome e posição pregando a palavra de Deus. Mas afinal, essa atitude é uma atitude saudável para a igreja? É uma atitude saudável para o indivíduo, né? Para a criança que está ali ocupando o microfone? Afinal, não é melhor essa criança pregando a palavra do que fazendo dancinha no TikTok ou thank you for the roses e obrigado pelo café e ó, milho, né, fazendo live NPC. Enfim, são alguns temas que a gente vai arranhar hoje aqui.
Quando você falou milho, eu não imaginava que você ia na live NPC. Eu, juro pra você. Eu pensei no Melhorança. Eu falei, cara, do que o Bibo tá falando? Boa. Não, é que parece que tem uma parada com milho na live NPC, né? As que eu vi uns pedaços tem do milho. Obrigado pelo milho. Não, tem sim. É que quando você falou milho, você ainda não tinha falado da live NPC, a minha cabeça foi pro lado, você foi pro outro. Meu Deus, que desencontro. O TDAH está entre nós. Então, assim, tem esse lance aí da pregação mirim e tal, e é um tema, até quero começar com o Gutierrez aqui, que acho que nasceu na igreja pentecostal. Ou sim, você nasceu na igreja pentecostal também? Sim. Não nasci, mas fui com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade e tal. Pra você, eu cheguei em 99 à fé e cheguei à fé pentecostal também. Vocês já se depararam com isso na igreja de vocês? Ou como é que era tratado? Como é que vocês viam já esse tema desde que estavam na igreja pentecostal? Aliás, ainda estão, né? Como é que vocês enxergam esse tema? Como é que era essa realidade de pregadores mirins na bolha pentecostal de vocês? Cara, no meu caso, nunca vi um pregador mirim. Não é tão comum assim como... Porque alguns casos são famosos, eu tava lembrando até de uma... E são famosos dentro da bolha pentecostal, né? Dentro da bolha pentecostal, eu tava lembrando até de uma garota que era chamada de missionária, esqueci o nome dela, ali nos anos de 2010, que ela chegou a ser matéria no The New York Times, né? Olha aí. Então, assim... A Pastorinha. Uhum. A Pastorinha. Eu não lembro o nome dela também, mas agora que você falou, eu lembrei. Pois é, ela fez bastante sucesso naquela época. Eu até busquei alguma informação dela recente. Ela tá aparentemente fazendo medicina agora. Mas não é tão comum, assim, pelo menos na realidade que eu passei das Assembleias de Deus, nunca vi realmente um pregador mirim. É claro, excetuando um culto infantil, óbvio. Ah, sim, isso é um outro rolê, isso é um outro rolê. Uma participação das crianças num culto próprio, né, do Ministério Infantil e tal, já vi também, com mais frequência. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo, assim, olhando do lado de fora, é mais parte de uma cultura mais ampla, que a gente até pode discutir aqui em um momento, que é a cultura da itinerância no pentecostalismo, que virou uma indústria. E como ela virou uma indústria, para muitos pais, vale a pena ter o filho nesse meio, porque é um meio de ganhar dinheiro, e bastante dinheiro até. No meu caso, eu também cresci em igreja pentecostal, e eu cheguei a ver alguns casos de pregadores mirins, e o que eu percebi foi o seguinte: muitas vezes, quando você tem na igreja uma criança que por algum motivo demonstra ter um interesse na questão bíblica, a criança que responde as perguntas na salinha das crianças, e aí automaticamente isso começa a gerar na igreja uma expectativa em cima daquela criança. Eu falo isso porque eu me lembro que eu, quando era criança, com 7, 8 anos de idade, eu era chamado de pastorzinho na igreja. Só que, graças a Deus, eu tinha uma liderança que me preservou ao ponto de não deixar que eu acreditasse totalmente nisso. Porque muitas vezes o que acontece é que quando você tem esse discurso que incentiva esse pensamento, é claro que as pessoas não fazem isso por mal, mas o problema é que muitas vezes a criança ou os pais da criança começam a acreditar que realmente aquela criança é um pastorzinho ou uma pastorinha, e aí muitas vezes a criança é jogada nessa situação, que é uma coisa que ela não tem condições de levar adiante, mas muitas vezes acontece a partir daí, por conta de uma expectativa que se cria em relação ao suposto potencial que aquela criança tem de se desenvolver na área da pregação. Exato. Dos pregadores mirins, eu particularmente, aqui em Santa Catarina, tinha um que eu não lembro o nome agora, mas ele chegou até a pregar num culto de quinta, se eu não me engano, na minha igreja, mas eu não lembro o nome, mas era uma criança, né? Era um mini pastorzinho mesmo, né, com toda a terno, gravata e tal. Depois a gente até fala dos trejeitos e estereótipos que elas acabam imitando, né? Mas eu estudando um pouquinho sobre esses pregadores mirins, até pro vídeo que eu gravei lá no YouTube, eu percebia que era justamente isso. As crianças, né, têm uma desenvoltura na fala, elas emulam, porque é uma emulação, aquilo ali não é a criança, aquilo ali é uma performance da criança que ela tá imitando algum outro pregador ou pregadora adulto, então assim, é nítido a emulação daquilo, né? Inclusive até um dos pregadores mirins, eu não vou citar nomes aqui porque eu vou misturar, né? Tem alguns nomes aí famosos, mas um deles, inclusive, eu vi ele pregando com 7, 8 anos, mano, é o estereótipo do pregador pentecostal, né? Desde da forma que enxuga o suor, que não existe, né? Então enxuga um suor fake, a forma com que toma água, como tira o paletó, como
ora, as respirações guturais, pregando, as ênfases e tal, é uma emulação. E hoje ele é um cara ele continua crente, esse continua crente, mas ele agora tá no louvor de uma comunidade. E legal que ele chegou, né, essa maturidade de que ele quer servir a Deus com outro talento, porque ele percebeu também, de alguma forma, fica claro nas entrelinhas da fala dele, que ele se tornou um produto na mão da igreja, enfim, de familiares e tal. Só que esse, graças a Deus, não azedou e continuou na fé, mas hoje tocando numa banda, entendeu? E o pessoal fala, pô, você devia voltar, porque ele era muito talentoso a princípio. Mas, cara, o que eu percebo era essa rotina que a criança tinha, né? De ter que ler, estudar a pregação, que no caso, não era bem ler e estudar a pregação, mas ver fitas e DVDs de outros pregadores e criar essa rotina de preparar o sermão e de oração. E tem um outro lance também, que isso até alguns apontavam como um tom de denúncia, que o Gutierrez colocou isso aí. A itinerância, gente, ela não é glamurosa, tá? Quando você ganha 40 mil pra pregar, aí você realmente vale a pena, né? Mas a gente que ganha, vale a pena entre aspas, vale a pena só em termos financeiros, eu tô falando aqui, né? Mas assim, a gente que ganha ofertas normais, gente, é desgastante pra caramba. E aí, o pessoal, inclusive... O que é uma oferta normal, Bibo? O que é uma oferta normal? Vamos ser transparente aqui. Cara, uma oferta normal... Vou falar por mim. O que é uma oferta normal? Pra não te jogar nessa fogueira, já que fui eu que lancei isso no meio. Uhum. Quando o Bibo tá falando de uma oferta normal, gente, claro que varia quantos dias você ficou no lugar, a distância que você viajou, o lugar que você tá indo. O lugar que você tá indo, a condição que aquela igreja tem de dar ou não dar, né? Exato. Mas uma oferta comum dentro de um ambiente saudável, tal, pode variar R$500, dependendo de onde você foi, quanto que você viajou, 1.500 se você viajou muito, ficou vários dias, 2.000, quer dizer, isso são ofertas que eu recebi recentemente. Varia por aí mesmo, varia por aí. Nas viagens que eu fiz, sim. Às vezes não viagens, às vezes pregando em São Paulo mesmo, então uma oferta comum, desde R$300, R$200, até 2.000 e pouco, exato. É uma coisa que a gente está acostumado a receber. Lembrando que, assim, acho que eu e o Bibo temos uma política similar nesse sentido, eu não estipulo uma oferta. Então, se a igreja quiser... Nem eu também. O Alcino também não, acho que o Gutierrez também não. Eu também não. Acho que a gente tá tudo meio que no mesmo barco, assim, entendeu? Muito parecido. Se a igreja não tiver condição de dar uma oferta, eu vou do mesmo jeito, inclusive. Sim, com certeza. Mas, assim, quando a igreja quer dar uma oferta e nos abençoar e tal, eu aceito a oferta que a igreja dá, sem saber quanto ela vai dar, né? Cara, se a igreja não dá oferta, eu vou ser bem transparente. Eu não vou, que daí eu acho meio sacanagem também, cara, entendeu? Deixa eu falar um negócio. Eu vou ser bem franco. Porque há casos e casos, entende? Eu acho sim. Há casos e casos. Porque, cara, tem muita igreja folgada. A verdade é essa. Tem igreja que quer fazer evento de igreja grande sem ter dinheiro. Cara, não dá pra tu fazer esse evento, amigo. Porque também você tirar a pessoa da casa dela e você... a gente, né, gastou aqui com o avião, gastamos com o hotel, Pô, mano, então... Poxa, não dá pra vocês fazerem evento de igreja grande. Me desculpa, né? Porque... Eu acho que tem várias coisas embutidas aí, Bibo. Eu acho meio... Eu tô sendo bem... Já que é pra ser transparente, entendeu? Não, é melhor. É melhor até porque, assim, se a gente é 100% transparente, a gente também não corre risco de criarem mentira ao nosso respeito. Exato, exatamente. Todo mundo sabe o que é. Igual quando inventaram que o Iago Martins cobrava R$10 mil. Que é mentira. Aí, como ele já foi para muitos lugares, as pessoas sabem que não é isso, fica fácil de provar que não é verdade. Exato. Mas assim, tem aquela coisa, eu tô saindo da minha família, eu vou pegar um voo, ir para aeroporto não é legal, gente. Nossa, a liturgia de aeroporto, gente, ela é horrível, horrível. Faz isso todo final de semana, entendeu? Às vezes você vai num lugar que cobre a entrada das pessoas e o cara não te dá a oferta. Tipo o Vitor no BTD, até hoje não recebeu oferta ainda, mas vai receber uma hora aí. Eu nem tô sabendo disso. Aí é um problema grave. Mas aí que tá. Quando eu falo que eu vou num lugar e muitas vezes eu fui sem receber o auxílio combustível, tá? Mas qual que é o lance também? Pô, eu tô entendendo qual é aquela comunidade, eu sei quais são as pessoas, eu sei que elas não têm condição, eu sei que elas gostariam de contar comigo, eu sei que não vai ser cobrado ingresso, e eu sei que eu tenho condição de pegar o carro e ir. E, cara, não dá pra dar oferta, tá tudo bem não dar oferta, gente. Então, assim, é disso que eu tô falando. Agora, é claro, o cara faz um mega evento, paga uma mega passagem, e aí te deixa
te deixa num hotel que é um hotel horroroso e não dá oferta, é complicado. Eu acho que tem essa questão que você falou, Vitor, que o Bibo também tocou, que é muito importante, que é o seguinte, muitas coisas, quando você convida alguém para estar na sua igreja, muitas coisas precisam ser ponderadas. E uma das coisas que precisam ser ponderadas é o tempo que essa pessoa vai gastar para estar lá, o fato de que essa pessoa está saindo da casa dela, está deixando a família dela, às vezes para fazer uma viagem de avião. Então, uma coisa é essa situação que você falou, que você, Fontana, né, falou, de você poder pegar o seu carro e ir. Eu, várias vezes, e faço isso tranquilamente. Pego um Uber, vou pregar numa igreja e às vezes recebo uma oferta baixíssima, às vezes não recebo nada e tudo bem. Agora, a partir do momento que o cara me coloca dentro de um avião, para eu estar distante da minha família, sair da minha casa, ter um deslocamento, então isso precisa ser colocado na balança, entendeu? E aí isso tem que ser razoável. Isso. E outra coisa, né? No meu caso, eu tô longe da minha comunidade local. Perfeito. Né? Tô deixando minha família, tô deixando minha comunidade local, que eu lidero, que eu pastoreio, etc. Não, mas eu acho que a gente até pode encerrar um pouco esse lance da oferta. Isso daria um outro BTcast, né? Não, é que eu acho que entra no ponto do pregador mirim no seguinte sentido, Bibo, só pra colocar aqui. 40 mil reais é mais ou menos o que uma pregadora mirim como a Vitória, que tinha 17 anos, agora acho que já deve ter feito 18, não tenho certeza, mas é o tipo de cachê que geralmente é cobrado. É, cachê mesmo. E aí eu fui olhar a agenda da Vitória. Cobre ela 20 mil, ou 40 mil, ou 15 mil, tanto faz. Quando você olha para a agenda mensal dessa pessoa menor de idade, que está fazendo esse trabalho, porque os pais escolheram para ela fazer esse trabalho, e você tem em um mês agenda com 20 localidades, 18 localidades que você tem que fazer aéreo para estar. Gente, é surreal, cara. Pode até ser muita grana, e é a hora que você multiplica o número de cachês por 18 agendas no mês, 16 agendas no mês, 20 agendas no mês, é uma quantidade de dinheiro absurda. Mas é uma logística desumana, cara. É isso que eu ia falar. E nos pregadores mirins tinha esse rolê de vigílias, certo? De vigílias, que pregavam em vigílias também, que geralmente no movimento pentecostal, vigília ali, começa às 11 horas da noite e entra na madrugada. Então, vai até 6 da manhã. Exato. Então, alguns até apontaram para esse rolê de ser algo insalubre para a criança. Entende? Um ambiente insalubre. Insalubre para criança. Ó, posso falar, assim, já que a gente tá lançando meio braba nessa, é insalubre para criança, pro pregador itinerante que é casado também, tá? Muito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala pouco, mas assim, o pregador itinerante que tem esse roteiro de 20 igrejas num mês, espalhado pelo Brasil, e o cara é casado... É complicado. Cara, isso daí é uma receita para dar problema. E viaja sem a esposa sempre, né? Se a esposa não viaja junto, é bem complicado. É bem complicado. Eu sei, por exemplo, de alguns pregadores aí que tem agenda bem bombada e, assim, eu vejo que volta e meia a esposa tá junto com uma frequência até alta, assim, sabe? Melhor. Porque não, se o cara viaja, vamos pegar 20 agendas aqui, tá? 20 agendas no mês. E o cara viaja sem a esposa, maluco. Assim, tá dando uma brecha, não é nem uma brecha, tá abrindo a porta inteira pra uma tentação. E você pode ser o cara que ora, você pode dar bom dia pro Espírito Santo, mano. 20 dias viajando. Não, e são muitas brechas que são abertas nisso daí, porque tem as questões de tentações, tanto da esposa quanto do marido por estar longe, mas tem a intimidade do casal mesmo, que se perde, sabe? Enfim, cara, são muitas coisas aí que são complicadas. Eu trabalhei um tempinho, não sei se o ouvinte do BTcast se lembra ou sabe disso, mas eu trabalhei um tempinho na indústria do entretenimento, secular mesmo. E um dos motivos que leva músico a ficar doido é essa agenda aí, que num final de... Assim, em um dia você tá no interior de Minas, aí depois você tem que ir pra Tocantins, e depois você vai pro Rio Grande do Sul, não tem nada a ver, pra voltar pra Tocantins no outro dia. Os músicos ficam malucos. E pregador não é diferente, não é porque tem o Espírito Santo que... Bagunça. Entendeu? E aí tu pensa uma criança, né? Uma criança, um pré-adolescente nesse ritmo, né? Nesse ritmo de itinerância e tal. Esse é o ponto. Então isso sempre levantou.
Essa é a ideia, né? Claro que a gente ficou aqui agora meio que numa pegada meio lei trabalhista, uma pegada meio assim, tipo... Mas eu acho que tem que passar por aí, cara. Tem que passar, porque tem esse lance. Agora, é claro, né? A gente tem ali as crianças sorridentes pregando, berrando no púlpito e parecem querer aquilo. E se você ouve o testemunho delas, não, porque eu prego desde os 4 anos e tal. Agora, aí vem o lance, né? O quanto... A gente já viu que, em termos físicos, isso não é saudável. E de alguma forma, por mais que os pregadores mirins dizem que não tiveram a infância roubada, né? Alguns aí dão essas declarações. Não, eu brinquei, eu tive a minha infância, mas tinha também esse meu ministério. Ok. Beleza, vamos acreditar no seu testemunho. Mas a igreja deveria dar palco para isso? Acho que o grande lance deste BTcast é o quão saudável é e se é bom que a criança desenvolva um ministério de pregação. E, aliás, ela prega, sabe? Então, aí, Bibo, eu ia só ir além na tua pergunta, porque você perguntou se é saudável para criança ela tá nesse ministério de pregação. Mas eu queria ampliar o seguinte, será que é saudável para a igreja também ter uma criança lá na frente pregando a palavra, uma criança que ela não tem domínio das ferramentas necessárias para fazer aquilo que ela está se propondo a fazer. Então, até que ponto aquela criança está de fato cumprindo o papel de alimentar a igreja espiritualmente, ou até que ponto aquela criança está sendo só um objeto de entretenimento, para usar o termo que o Fontana já colocou aí na conversa. Eu acho que a pior coisa nessa história de pregadores infantis para a criança é a dependência de aprovação externa. Ela o tempo todo ela vai se acostumar com a ideia de elogios, de atenção constante. Sim. Você imagina você uma criança que tem 1000 pessoas te olhando, vai lá, todo final de semana, observando o que você faz e tudo isso. A gente vê que isso não funciona muito bem no meio artístico. Essa palavra é difícil para mim, que eu tenho um problema de dicção. Não é. Você vê quantas crianças mirins, aliás, atores, né, e atrizes mirins tiveram seríssimos problemas com drogas, vícios, álcool. Por quê? Porque essa atenção, essa aprovação externa o tempo todo, isso não faz bem para a mente de ninguém. Cara, sendo adulto, eu, Gutierrez, com 34 anos, é difícil lidar com isso? Imagine você sendo criança. Quantas vezes você é pregador, você vai num lugar que você tem aquela percepção subjetiva que você não mandou bem, digamos assim, que você não conquistou o público. É um desejo humano que a gente às vezes nega, mas está lá no nosso coração. E a gente sai caído daquele lugar. Cara, imagina uma criança. Quanto a essa coisa de ser saudável para a igreja, assim, aqui eu vou falar mais ao coração reformado do que ao coração pentecostal, talvez. Vou falar mais ao coração calvinista do que ao coração arminiano. Mas, assim, seria saudável para sua igreja receber o Charles Spurgeon para pregar? E eu acho que, assim, o Spurgeon é uma das unanimidades aí que talvez não seja uma unanimidade inteligente, não sei. Mas e o Spurgeon começou a pregar com 16, não é mirim 7 anos, mas se a gente tá falando da Vitória Souza que tem 17, o Spurgeon começa a carreira dele como pregador aos 16, né? Isso foi um comentário que eu recebi muito no vídeo que eu fiz sobre a Vitória Souza. Mas o Spurgeon começou a pregar com 16. Bom, primeiro que nem todo mundo é Spurgeon, né? Eu acho que esse exemplo que o Vitor deu, ele vem a calhar porque eu também comecei a pregar com 16 anos. Só que aí eu acho que existe uma questão de background, porque como foi a minha história. Eu cheguei numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, aos 5 anos de idade. Só que essa igreja que eu cresci, ela tinha uma característica que era o seguinte: era uma igreja muito forte, dava muita ênfase à questão do ensino. Então, desde muito novo, eu sempre me interessei por essa questão do ensino e tal. E aí, quando eu fiz 11 anos de idade, eu não esqueço disso, quando eu fiz 11 anos, o pastor dessa igreja, que é um professor de teologia muito renomado, hoje em dia já está aposentado, mas enfim, ele percebeu realmente que eu tinha esse interesse e ele perguntou para mim: você tem interesse realmente em se preparar para ser um pregador, um professor de teologia? E eu falei: sim. E aí, no meu aniversário de 11 anos, eu ganhei uma Bíblia de estudo, aquela clássica Bíblia de estudo pentecostal, e ele começou a me dar materiais de teologia sistemática bem introdutórios. Então, veja, isso com 11 anos. Eu comecei a pregar com 16 anos. Só que, quando eu comecei a pregar com 16 anos, eu já estudava teologia, é claro que de uma maneira bem básica, há 5 anos.
não é só uma questão de idade, é uma questão de preparo, porque às vezes a criança, ela é jogada nessa situação sem nenhum preparo. E uma criança de 16 anos é muito diferente de uma criança de 11. Então, eu acho que tudo isso envolve o que você falou do Spurgeon, entendeu? Eu acho que tem um outro fator importante aí, Alcino. Eu preguei a primeira vez com 18 anos, numa igreja presbiteriana, o que é um negócio um pouco raro. Com 19, eu preguei pela primeira vez num culto dominical de manhã, que era o grande culto da IP Alpha, que era a igreja que eu fazia parte na época, 20 anos atrás. E assim, então eu comecei a pregar com 18, 19 anos. Nesse contexto, Alcino, no seu, no meu, e eu olhando em retrospecto, a minha cabeça de 18 anos não era tão diferente da minha cabeça de 16. Era diferente? Era, mas não muito. Então, poderia. Agora, tem uma coisa que é de fundamental diferença, que une a minha história, a tua história e a história do Spurgeon, que não está presente na história dessas crianças de 11, 12 anos e nem da Vitória com 17. Nós começamos a pregar cedo, dentro de um contexto monitorado de igreja local. A gente não estava rodando igreja como autoridade sobre várias igrejas, como itinerantes, como quem é headliner de evento, última bolacha do pacote. Isso faz muita diferença. Perfeito. Porque se eventualmente eu erro, se eventualmente Spurgeon errasse com 16 anos, existia um pastor de igreja local que estava acompanhando ali, tanto para cuidar da comunidade quanto aquele erro, quanto para cuidar de Spurgeon a respeito daquilo que ele tinha feito de errado. Ou comigo, no meu caso ali, ou com você na sua igreja, Alcino. Eu acho que isso é uma diferença brutal. E a outra coisa é que, assim, Spurgeon fez a sua primeira pregação com 16 e aos 18 ele assume a responsabilidade de uma igreja local. E isso é uma coisa que para mim faz muita diferença. Quando Spurgeon se torna um cara famoso, que ele não se tornou famoso com 16 ou com 18. Quando Spurgeon se torna um cara famoso, ele se torna um cara famoso pela consistência das suas pregações e da sua liderança testadas rotineiramente no dia a dia de uma comunidade local. Não era a espetacularização de uma turnê circense, sabe? Agora vamos lá, é muito legal, acho que esse é um ponto bem importante que vocês levantam aqui nesse podcast, que é a ideia de que a gente não quer dizer que tem que ser uma pessoa, um adulto formado para pregar, acho que isso ficou bem claro na fala de vocês, desde que seja um adolescente que mostre capacidades para isso e tenha um acompanhamento de alguém mais maduro na fé. Eu acho que isso é essencial, galera, e deve ser um critério levado muito a sério. E além disso, Bibo, tem uma outra questão que é a seguinte: na igreja onde eu pregava aos 16 anos, a igreja sabia o seguinte: olha, o Alcino vai pregar aqui hoje, ele está aprendendo a pregar. Vocês estão vendo alguém aqui que está aprendendo, então vocês vão ouvir a pregação dele, conscientes de que ele pode cometer erros e que esses erros serão corrigidos posteriormente. Então a minha questão é essa também. A igreja sabia que ela estava diante de alguém que não era a autoridade última da pregação. Como o Vitor falou, não era um headline do evento. Eu era alguém que estava ali na condição de um aprendiz. E eu não era o único, tinham outros. Então era uma igreja que era uma igreja conhecida por formar pregadores. Mas com essa cultura já estava implantada lá. E volto a dizer, mesmo com isso tudo, eu levei 5 anos estudando para começar. E convenhamos, né? Só um detalhe, Bibo, antes de você me perguntar. O Charles Spurgeon, 16 anos, século XIX. É diferente de 16 anos em 2023. É outro tipo de maturidade. E também é importante dizer que nem eu, nem o Fontana estamos dizendo que nós somos como Charles Spurgeon, né? Também, só para deixar claro. Tem isso também. Não, a minha exegese é bem superior à do Spurgeon. Isso aí não tem nem dúvida. E pior que isso, talvez não seja muito difícil, né? O Spurgeon não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Né? Eu tô obviamente brincando, gente. Eu sei que tu tá zoando, Vitor. Eu sei. Não, mas tem um fundo de verdade. Infelizmente. Agora, tu imagina o Spurgeon com o tanto de ferramenta que a gente tem hoje. Seria, meu Deus, as portas do inferno. É verdade, verdade. Objetivamente falando, Spurgeon não foi assim um grande exegeta, era um excelente expositor, mas muitas vezes as suas pregações saíam da ideia exegética do texto. Tem vários sermões de Spurgeon que saem. Mas o ponto é esse. O ponto é que, assim, Spurgeon é um homem do século XIX. Para ser um pregador de 16 anos, como bem disse Gutierrez, ou para ser um exegeta. Não tinha 140
anos aí, um pouco mais, 150, 160 anos de evolução da exegese como arte. Agora, ô Gutierrez, tem um lance aí também, porque, beleza, a gente sabe que o fenômeno dos pregadores mirins, ele... Cara, eu acho que existe, hoje tá menos, né? A sensação que tá menos. Tem a Vitória, obviamente, que estourou aí e tal, e ela é uma pré-adolescente, talvez agora, né, enfim. Mas eu realmente ouço falar bem pouco agora de pregadores mirins. Eu não sei como é que tá esse rolê hoje, assim. Mas tem um fenômeno, e tem um dado no movimento pentecostal, Gutierrez, que é esse lance do Espírito Santo. O Espírito Santo tá na presbiteriana também, não é isso que eu tô dizendo, mas é que o movimento pentecostal tem esse lance essa ênfase na pessoa do Espírito. E então o que acontece? É que a presbiteriana tirou a pombinha da árvore, aí a gente já acha que não... Tirou, é verdade, agora não tem mais Espírito Santo, exato, ficou só... Mas falando sério agora, é claro, toda igreja cristã tem o Espírito Santo, mas o que eu quero dizer é esse lance da capacitação do Espírito que é muito pregada e incentivada, e o movimento pentecostal, ele tem o movimento dos leigos, é muito forte o movimento dos leigos no movimento pentecostal, diferente das igrejas tradicionais, como luteranos, presbiterianos e por aí vai, né? Então, assim, ainda que muitos leigos também atuem, mas tem o lance, assim, no movimento pentecostal, os leigos têm muito mais espaços e ocupam domingo à noite mesmo, pra pregar a palavra e tal, mesmo sem ter o PR antes do nome e tal e tudo mais. Cara, como é que é esse lance, né? Como é que a gente lida com isso? O Espírito Santo não pode realmente capacitar uma criança pra ser uma pregadora, já que ele capacita, ele quem dá, né, a mensagem, e acho que é por isso que se acredita tanto no movimento pentecostal, e a galera não acha tão estranho crianças pregarem, porque, mano, é o Espírito Santo. O Espírito sopra onde ele quer, né? Isso aí, né? Ele pode capacitar uma criança, de alguma forma usar uma criança em um dom extraordinário. Cara, isso aí pode acontecer, obviamente. A minha questão não é essa, a minha questão é a seguinte, precisa? Precisa disso? A questão é, quantas pessoas adultas tem numa igreja que Deus pode capacitar, que Paulo incentiva a gente a buscar os dons espirituais com diligência, com zelo? Puxa, por que uma criança que está ainda desenvolvendo o seu pensamento, a sua estrutura mental, vai ser um arauto do evangelho? Cara, você não tem um exemplo bíblico disso. Você tem algumas crianças extraordinárias na Bíblia, mas são questões pontuais ali na história da salvação. Se a gente pensar em João Batista no ventre de Isabel, por exemplo, mas são questões tão pontuais na história da salvação que você não pode colocar isso como norma, como regra. Mesmo em Atos, você não vê nenhuma criança extraordinária, digamos assim, usada como um exemplo ali de pregador, de um mini apóstolo, alguma coisa assim, né? Então, para mim, eu sou pentecostal com muito orgulho, sou militante do pentecostalismo, da teologia pentecostal, mas não me venha com essa ideia que criança precisa ter um comportamento de evangelista, porque para mim não faz menor sentido. Muito pelo contrário, a Bíblia o tempo todo, quando vai pensar em funções que edificam a igreja, muito se preocupa com a ideia de alguém ser neófito, novo na fé. E o novo aí é justamente a ideia de uma pessoa sem experiência, sem maturidade. Ensinar, falar a palavra, proclamar a palavra exige muita maturidade. Você está lidando com um conteúdo muito sério. Você não pode exigir isso de uma criança. Isso é cruel com a criança. Então, para mim, não faz nenhum sentido. E é cruel com a igreja. Né? Guarda a tua mensagem aí, Gutierrez. Atende a mensagem da tua namorada, que eu vi que acabou de piscar o celular aí. O que acontece? E é cruel com a igreja, porque aí eu volto naquilo que o Vitor falou lá em algum momento no começo, sei lá. Cara, Deus pode usar, eu como um carismático, acredito sim que pode haver um fenômeno e algo extraordinário num culto e Deus tomar uma criança. Eu creio nisso, creio que isso possa acontecer, mas isso pra mim seria uma exceção, seria realmente um fenômeno. E poderia ser até, digo mais, poderia ser até um juízo de Deus sobre aquela comunidade. Justamente. Tá? Um juízo de Deus sobre aquela comunidade, porque onde estão os maduros na fé? Onde estão os maduros na fé? Entende? Então tudo isso tem que ser levantado, porque, cara, eu acho que é um prejuízo para a igreja. Alguém que não tem ainda as competências, sabe? Ela não se formou ainda nem quanto ser humano direito. A criança está em formação, sabe? Tá se tornando alguém, tá amadurecendo ainda em vários aspectos biológicos, enfim, enquanto ser, sabe? E esse ser humano em formação, por mais que Deus possa usar em algo fenomenal ou realmente extraordinário, como uma exceção, não pode ser uma coisa incentivada pela igreja, entende? A igreja precisa
precisa de pessoas maduras com o microfone na mão, conduzindo o momento da pregação da palavra, enfim, ou do louvor e por aí vai. E outra coisa, Bibo, eu não sei se ainda existe o programa Raul Gil, que tinha aquelas criancinhas que cantavam e se apresentavam, né? Nossa, mano, ó, J.A. cantando Aleluia, com aquela menina Michele, sei lá, mano, eu choro. Se eu botar agora aqui, eu vou chorar vendo J.A., que agora não se chama mais J.A., né? É outro nome agora. Eu choro vendo ele cantando com aquela menina. Aleluia, aleluia. Mano, aquilo ali é bom demais, velho. Meu Deus do céu. Mas fala, eu me emocionei aqui com... Mas, infelizmente, a cultura pentecostal brasileira muitas vezes transforma o culto em um show de calouros, literalmente. O que para mim, um prejuízo enorme à igreja. Eu já congreguei numa Assembleia de Deus, no início da minha fé, que existia o culto da oportunidade. O que era o culto da oportunidade? Era esse nome mesmo, tá? Não era um apelido, o nome do culto era esse. Era aquele culto onde as pessoas que não tinham oportunidade no domingo para pregar e cantar, recebiam na quarta-feira. Que era uma espécie ali de pré-treinamento, ou aquela pessoa que não tinha muito talento para música, para pregação, mas ela tinha o seu espaço. É claro, alguém vai romantizar, nossa, isso é lindo, é a participação do povo no culto, dos leigos, tal. Sim, tem esse lado, ok, é legal, bacana. Mas, cara, isso é um prejuízo enorme. Eu ouvi umas barbaridades nesse culto, umas pérolas que só saía nesse culto. Obviamente, porque são pessoas que não foram vocacionadas para aquilo. E aí as crianças entram nesse bojo, né? E eventualmente, vamos fazer um culto aqui, vamos colocar aquela criancinha engraçadinha ali, como se fosse um programa do Raul Gil, sabe, cara? Eu acho que tem um ponto teológico a ser feito aqui. Não fui eu que escrevi livro de pneumatologia, então eu sou menos qualificado para dizer isso. Mas quando a gente fala a respeito da autonomia do espírito como pessoa para decidir como e quando agir, o vento sopra onde quer, então o espírito como pessoa da Trindade tem a sua própria autonomia para realizar o que quer, como quer, fica complicado eu começar a condicionar a autoridade do Espírito a um determinado calendário, a uma determinada agenda. E esse calendário e essa agenda andar e ser marcada de acordo com as minhas necessidades mercadológicas. Então, assim, tudo bem, o Espírito fala pela criança. Pode falar, eventualmente, como você falou? Pode, ele tem essa prerrogativa. Ele é uma pessoa da Trindade que pode e tem autonomia para agir. Quando eu coloco a criança para pregar com data marcada, com agenda, com assessor, com telefonema, com hotel, com passagem de avião, aí, meu amigo, você não está fazendo isso porque você acredita no mover do Espírito. Você está dizendo para o Espírito, olha, Espírito, você tem que pegar o avião aqui junto com a fulana que eu contratei, porque no dia tal ela vem aqui para acontecer, entendeu? É esse que é o problema. Eu tenho total confiança, apesar da minha confessionalidade. E por que eu vou falar apesar da minha confessionalidade? Porque na pergunta 158 do Catecismo Breve de Westminster, eu sou presbiteriano, então eu tenho essa confessionalidade, diz lá que a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que forem suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Então, dentro da minha confessionalidade, eu tenho um pouco mais de dificuldade de lidar com essa coisa de que o Espírito usou e a pessoa vai lá pregar. Mas eu tenho plena confiança na autonomia do Espírito Santo como pessoa da Trindade, que ele age conforme ele quer, de que ele pode dotar e capacitar, inclusive uma criança. Agora, se quem determina a agenda sou eu, se quem compra a passagem de avião sou eu, se quem agenda o hotel, reserva, né, o hotel sou eu, se quem cobra o ingresso sou eu, se quem faz a divulgação e o marketing sou eu só estou combinando com o Espírito assim, olha, na data tal, no dia tal, você vem aqui e aparece que você não pode me deixar na mão, hein? Eu queria levantar uma questão que é o seguinte, o que muitas vezes, como você falou, e o Gutierrez também, essa questão no meio pentecostal, do qual eu faço parte também com muito orgulho, de dizer que, o Espírito usa criança e tal, e aí, muitas vezes, qual é o argumento que é utilizado? O argumento que é utilizado é o seguinte, mas Jesus, com 12 anos de idade, já estava lá no templo, falando com os doutores, né? E aí, eu queria rapidamente ler o texto bíblico que fala desse momento, só para a gente perceber um detalhe importante aqui,
que está em Lucas 2:46. Você já conhece o contexto, né? Os pais de Jesus tinham ido para Jerusalém e aí perderam Jesus e voltaram para Jerusalém para tentar encontrá-lo. E aí em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 46, diz o seguinte: e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o mesmo se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Então percebam o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava ouvindo, ele estava perguntando e estava respondendo. Ou seja, Jesus estava aprendendo com os doutores. Estava tendo ali uma questão de perguntas e respostas, onde talvez Jesus estivesse fazendo as suas réplicas, né? Mas ele estava ali num contexto de aprendizado. Jesus se levanta como um pregador público aos 30 anos de idade. Isso é importante para acabar com essa ideia de que Jesus pregou desde criança. Isso não é verdade. Boa. Tem uma outra coisa, Alcínio, que assim, além disso... Que ele é Deus, né? Se ele estivesse pregando, ele é Deus, então... Também. Então, nossa, isso aí desdobra tanta coisa. Assim, ó, vamos lá. Primeira coisa, quem é mais velho aqui tá falando, poxa vida, eu fui chamado pro ministério agora? Jesus com 30, John Wesley com 36, a primeira pregação. Então, assim, fica tranquilo que sempre há tempo, tá? Essa é a primeira coisa. Então, se o Spurgeon foi com 16, John Wesley com 36. E esse lance também do relato bíblico, se a gente utilizou o século XIX para falar do Spurgeon, mano, o que é então o tempo de Jesus, Perfeito. né? Que não tinha nem infância. E outra, os discípulos, eles eram pré-adolescentes, ou adolescentes, talvez, né? Os discípulos eram adolescentes, Exato. a maioria deles. O que seria para nós adolescentes, porque a adolescência é algo cinzento. É um conceito moderno, né? Exato, é algo cinzento da antiguidade, tá? Tem lugar... Exato. Então, assim... Não é parâmetro para nós, é isso que eu quero dizer. Vamos por partes. 12 anos é bar mitzvah. 12 para 13 anos, 11 para 12 anos, no caso das meninas um pouco mais cedo, no caso dos meninos um pouquinho mais tarde, bar mitzvah e bat mitzvah, né? Bat mitzvah para as meninas. Ou seja, é a entrada na vida adulta. 12 anos, 13 anos, no contexto judaico, é a entrada na vida adulta. Entretanto, o próprio texto nos mostra que essa entrada na vida adulta é uma entrada. Os pais ficam preocupados, eles voltam, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo Jesus sendo Jesus, os pais ficam preocupados, eles voltam, eles procuram, né? Então é uma entrada na vida adulta aos 12 anos de idade, isso no contexto do primeiro século, que hoje a gente não entende mais dessa forma, né? Não é assim. Outra coisa importante aí, essa percepção da infância de Jesus e da divindade de Jesus e da sobrenaturalidade da sua maturidade, quão inteligente e adiantado nos anos ele já era, isso daí é um negócio para a gente pensar, imaginar e perceber que Jesus era muito inteligente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar asas demais à imaginação e não transformar a nossa imaginação em dogma. O que eu estou querendo dizer com transformar a nossa imaginação em dogma? Jesus é Deus, então não conta. Daqui a pouco eu estou usando Jesus como exemplo para não pecar, e o cara fala assim, não, mas Jesus é Deus, pô, então não conta. Não, lógico que conta. União hipostática. Ele era ser humano, foi tentado como você, como eu, os pecados que ele resistiu, conta sim, senhor, tá? E na história, a gente tem problemas com esse tipo de passagem. Vamos lembrar dos evangelhos da infância de Jesus, que são os evangelhos apócrifos da infância de Jesus, precisamente porque, como nos canônicos a gente não tem descrições a respeito da infância de Jesus, o pessoal ficava imaginava e botava no papel. Como obra meramente de imaginação, é fantástico. Eu acho o evangelho da infância de Tomé uma obra, do ponto de vista imaginativo, extremamente interessante e convidativa à leitura. Extremamente interessante e convidativa à leitura. Mas aquilo ali não foi a infância de Jesus. Aquilo é imaginação. O problema é quando a gente pega essa imaginação e aquilo vira pintura sacra, arte sacra. O famoso quadro de Jesus com os passarinhos. Jesus criança com os passarinhos voando. Que história é essa? A história do Evangelho da Infância de Tomé, que Jesus está lá brincando no barro, no sábado, e aí as outras crianças estão brincando e os mestres da lei passam, olham as outras
crianças elas estão brincando, mas Jesus está brincando no barro. Ele é tão hábil, tão hábil, tão hábil, que a brincadeira dele é a escultura. Então ele está trabalhando no sábado. Aí vão encher as paciências de José, dizer, seu filho está trabalhando no sábado. Os passarinhos que ele está fazendo são os passarinhos muito, muito realistas, escultura, isso é trabalho. Aí José vai lá, assustado, poxa vida, o que Jesus aprontou trabalhando no sábado? Quando José está chegando com os mestres da lei para ver as esculturas que Jesus fez, ele dá 2 tapinhas assim, e os passarinhos saem voando, e Jesus fala, que passarinho? Transforma os passarinhos de barro em passarinhos de verdade. É muito bom, né? Do ponto de vista imaginativo, é extraordinário. Isso é maravilhoso, né? Mas a gente não pode transformar essas coisas em dogma. Cara, e vocês falando de Jesus, eu lembrando, né? A gente pode colocar aqui as 4 pessoas talvez mais importantes da Bíblia: Abraão, Moisés, Jesus e Paulo, digamos assim, em termos da estrutura da história de salvação. Todos começaram o seu ministério velhos assim para a época, né? Então isso já responde muito do que Deus espera de usar as pessoas em relação à sua idade. Não? A gente sempre tem que tratar como muita exceção, uma exceção raríssima. Vou jogar vários adjetivos aqui para um adolescente, muito menos uma criança, ser usada por Deus. Muito bom, gente. Eu acho que pincelamos aí, demos a nossa opinião e, obviamente, como é a nossa opinião, ok? Você pode ter uma opinião diferente, comenta aí, principalmente no YouTube, fica mais fácil de ver depois o seu comentário. No Spotify, quero pedir perdão, não consigo ver e aprovar os comentários no Spotify, galera, é muita plataforma, então o YouTube é o melhor lugar para você comentar o BTcast. Mas e o site? O site também, né, gente? Eu entro lá, posto e saio, tá? Ou melhor, a Jennifer posta e sai, e de vez em quando eu entro lá e posto e saio. Então, é melhor você comentar aí no YouTube, o que você acha. Tem um vídeo do Vitor Fontana sobre esse tema, o link vai estar aqui na descrição deste BTcast. Tem um vídeo meu também sobre esse tema, também aqui na descrição, o link. Não sei se Alcino e Gutierrez não tem canal no YouTube, né? Uma pena vocês não terem canal no YouTube. Eu tenho, mas tá parado, tem que voltar. Pois é, aí não tem, né? Tá parado é tipo não ter, né? O Alcino vai fazer um canal sobre o Flamengo, cara, cobertura rubro-negra. Cara, fé e futebol, mano, fé e futebol, seria sensacional, fé e futebol. Pronto, aí, ó. Cara, já pensei nisso. Eu nisso. sei que você já pensou nisso, Alcino. Não, a gente na verdade, Bibo, tem um grupo, né, que é eu, Fontana, o Léo, o Cacau e o Tárcio, né, que é só de futebol, entendeu? A gente tem altas discussões lá. Aí sim, então aí, ó, fé e futebol com esse grupo aí é sensacional. Mas é isso, meus amigos, obrigado, Alcino, pela sua presença aqui, apesar do Flamengo e não ter torcido pelo nosso Palmeiras. Muito obrigado. Nada, prazer, sempre bom estar aqui com vocês e sempre torcendo contra o Palmeiras. É nóis. Vitor Fontana, o Mundial vem? Veio em 1951, né? Ok. E se vai vir mais um, eu não sei. Ai, meu Deus. Ô, Gutierrez Siqueira, muito obrigado pela sua presença aqui e vai lá buscar a namorada no aeroporto. Eu vou buscar a namorada no aeroporto. Citando cantares nas redes sociais, que é isso? Alguém segura. Eu gosto da expressão cântico dos cânticos, eu acho mais bonito. Ok, desculpa. E eu não entendo porcaria nenhuma de futebol, então tchau, gente. Tchau, eu também não. Eu só tô aqui perguntando. Prazer muito grande de revê-los, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. É nóis. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.